Lia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de outubro de 2013, é um sábado, o verbete é de número 2801, ele tem 5 páginas, 47 logias e 9 máximos. O tema é Interação, Jornalismo, Direito e a especialidade Interaciologia. Quem redigiu o verbete é o veterano Eucárdio de Rosso. O Eucárdio, ele é graduado em Jornalismo e Direito, pós-graduado em Letras, brasileiro natural de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 1988, autor de 17 livros, entre os quais, muito antes, pelo contrário, publicado em 1975, Eletroencefalo Eucardiograma, publicado em 1982, Consciência em Evolução, publicado em 1990, Os Caminhos da Montanha, publicado em 2002, Retomando a Palavra, publicado em 2007. E ele é tenepsista desde novembro de 2012. A interação jornalismo-direito é a influência mútua ou conjugação de ideias e ações entre as atividades específicas de notícias, fatos e informações, jornalismo, e o sistema de normas institucionalizadas pelos poderes públicos para regular a conduta da sociedade, direito. Na pensinologia, nós destacamos o holopensene pessoal da assistência dos profissionais do direito e do jornalismo, a jurisprudência ortopensênica, o holopensene pessoal do autodiscernimento, o holopensene midiático, o materpensene paradireitológico, a autopensenização qualificada pela cosmoética. Na fatologia, o jornalismo, na jurisprudência, o jornalismo jurídico, o direito virando notícia, o direito à informação jornalística e o dever de bem informar, o preço do silêncio, o direito à informação, os comunicadores da TV Justiça, a sobreposição de competências em áreas distintas, a competência interassistencial em qualquer profissão, a prática da TARES na convivialidade, a meta evolutiva da autolucidez, do autodiscernimento e da autocosmoeticidade. Na parafatologia, o cumprimento integral dos paradeveres, as pesquisas do paradireito e a central extrafísica da verdade. Na remissiologia, nós destacamos a advocacia interassistencial, duplo curso, legislogia, paradireitologia, segunda vocação. A frase enfática: a interação jornalismo-direito, quando vivenciada pela consciência lúcida e cosmoética, pode promover as duas ciências pela prática interassistencial do direito ético e do jornalismo legal. Questionologia: você reconhece a importância da interação jornalismo-direito? Aplica tal interação na prática evolutiva dessas ou de outras profissões correlatas? E na bibliografia específica, o verbetógrafo contribui aí com 3 fontes de referência. Agora a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Notícia, redação, vocação, profissão, informação, interpretação, legislação, correlação, conexão, jurisprudência, duplo curso, autocosmoeticidade, interdisciplinaridade, interaciologia, comunicologia, cosmovisiologia, sinergismologia, paradireitologia, autoproexologia e interassistenciologia. Antes aí de passarmos às perguntas, eu queria mostrar para vocês o catálogo da Editares, elaborado para a Feira de Frankfurt, que já deve estar começando essa semana que vem agora. Então, esse catálogo está disponibilizado também na internet, vocês podem baixar gratuitamente, ele está um arquivo em PDF,
Ele está redigido em 3 idiomas, que é o português, o inglês e o alemão. E então fica aí o convite para vocês olharem, participarem aí da nossa é um grande feito, né? Levar os nossos livros, a Conscienciologia, para uma feira internacional. E na Alemanha, isso. E, Elcardio, antes de passarmos ainda para as perguntas do teletertuliano, nós gostaríamos de saber por que esse tema, contextualizar para a gente aí o motivo do desenvolvimento desse tema. Inicialmente, boa tarde a todos. Eu poderia ter feito um verbete como cicatrizes do psicossoma, família consciencial, o fio orientador, relacionamento conturbado, evoluciologia pessoal, essência megapensênica ou megafocal, meritocracia, família galáctica, duto, rota ou senda mnemônica, bondade inata, liderança interassistencial, etc. Mas, considerando que muitas pessoas que aqui vieram procuraram trazer um pouco da sua experiência de vida, eu então resolvi fazer esse verbete sobre a interação dessas duas profissões, visto que completo 43 anos de jornalismo, em 16 atividades jornalísticas diversas, né, com carteira assinada ou funções exercidas, cargos durante esses anos todos. E 34 anos de formatura de Direito em 5 atividades de Direito, em vários escritórios e em algumas atividades extras. Então, eu creio que dessas vivências eu posso te trazer alguma coisa de útil para as pessoas. E aí, quando eu criei esse título, inventei esse título, eu comecei a procurar bibliografia especializada, que existe muito. Mas, especificamente, encontrei 2 livrinhos que vem a propósito, né, jornalismo e direito, e o outro, direito e jornalismo. Embora os 2 dessem mais destaque para o jornalismo, mas me foram muito úteis, inclusive serviu para a base do verbete e depois foi acrescentando alguma coisa da experiência da vida. Então é isso que eu quero trazer a todos, né, esperando que possa trazer uma ajuda assistencial para quem ler ou aproveitar esse verbete. A gente quer também ressaltar aqui que foi uma sincronicidade com o tema hoje do Círculo Mental Somático, que foi para dever, e jornalismo e direito. Que eu cito, inclusive, tem relação, na parapatologia. Né? Mas isso sem considerar também que eu exerci uma outra profissão, que foi a minha sobrevivência, né? Que me garantiu conseguir ganhar o pão de cada dia, foi na profissão de funcionário público. Então, nessa área, então, eu exerci a profissão mais de jornalista como assessor de imprensa. E um pouquinho participei de algumas comissões de inquérito como advogado. Então, mesmo no serviço público, eu também pude exercer alguma atividade nessas 2 profissões. Isso também desconsiderando a profissão de jornalista, que na realidade no Brasil não é profissão, porque não dá ganha-pão para ninguém, só algumas cabeças especiais e raras é que conseguem sobreviver graças à literatura ou à escrita de livros. Passando agora às perguntas do teletertuliano. Ao verbetógrafo, professor Elcardio. Fatologia, página 6, 4ª linha. Poderia falar mais sobre a crônica jurisprudencial? Já escreveu alguma na sua lide como escritor de longa data? Sim, eu coloquei esse item justamente por isso, para destacar esse fato, que como cronista que eu escrevi 1.500 crônicas num jornal semanal, e além de outras, eu especificamente sobre direito, né, jurisprudência, eu consultava, inclusive, lia
a jurisprudência dos tribunais, pegava algum fato interessante que chamasse a atenção, e tem, nos meus livros, constam aí umas 50 crônicas jurisprudenciais, que é analisando, então, um julgamento, um fato, comentando esse julgamento e colocando na imprensa, que eu tinha uma coluna semanal, afora em outros órgãos de imprensa, especialmente alguns que divulgam a área jurídica. Em Fatologia, página 6, quinta linha. Qual o preço do silêncio? Já se arrependeu de não ter escrito algo quando deveria ter se manifestado? E isso a gente sofre muito por causa desse silêncio, às vezes imposto pelo medo ou por alguma outra situação. Mas aqui eu quis destacar o preço do silêncio, que também pode ser levado lá para o direito do cliente manter-se em silêncio por orientação do advogado. Mas esse direito, o preço do silêncio, vale para as duas profissões. Vale para o jornalista, é o preço do silêncio que ele tem que preservar, principalmente a fonte, quando o fato é muito polêmico. E vale também para o direito, no caso do advogado, manter em silêncio ou manter-se calado com relação ao cliente, por exemplo, que matou uma pessoa, que ele sabe que matou, mas tem que defender o direito dele de não ser condenado e de ser considerado inocente. Então, esse aí é mais ou menos o preço do silêncio nas duas profissões. Mas ele pode dizer que não quer, ele pode abdicar do dever de defender o outro, não? Sim, mas normalmente não acontece isso porque é da própria essência do direito defender a pessoa mesmo sabendo que ele é criminoso, praticou delito, ele tem o direito a essa defesa mesmo que seja... Não, sei que tem, mas eu pergunto assim, se você tem algum tipo de problema íntimo, você não pode abrir mão daquela causa e passar para outra pessoa? Ah, não. No meu caso, não aconteceu com relação a crime de morte, mas em muitos casos eu recusei fazer alguma coisa que eu sabia que era antiético, que comprometeria o que não era verdade, o que a pessoa estava afirmando. Porque senão você fica obrigado, você Sim. fica à mercê do outro, né? Fica preso. Isso. Em Fatologia, página 6, última linha, poderia aprofundar sobre o império da lei e a influência na PROEX? A gente pode falar que o império da lei é aquela obrigação que o cidadão tem de cumprir a lei. Porque a lei, ela vem com o jugo do Estado, no sentido de cumprir uma obrigação imposta por ele para o comportamento social. Então, isso é importante porque a pessoa tem que saber, dentro da sua programação existencial, que tem que, como a gente está incluído nessa intrafisicalidade, na sociedade, tem que cumprir essa lei, que a ninguém é lícito desconhecer a lei. Esse é um princípio do direito. Então, a pessoa tem que estar atenta e cumprir essas leis, mesmo que às vezes a gente considere e ache que a lei é ilegal, embora se possa dizer que uma lei ilegal não se cumpre, mas às vezes a coerção do Estado obriga a cumprir uma coisa que para nós, para a nossa visão, ela não é considerado bem legal ou positiva. A lei ilegal é um oxímoro, né? Oxímoro, não? Tá bom. Qual é o tipo de lei? Um exemplo desse. Tem algum exemplo? De cabeça? Olha, a gente vai continuando aqui com a pergunta enquanto você lembra, tá? Paradoxologia, página 8. Você tem esperanças de ver diminuída a lentidão da justiça brasileira no futuro próximo, ainda mais após a postergação do julgamento do mensalão? Essa esperança é a última que morre, dessoma.
mas a convivência com essa situação me decepcionou muito tempo e eu tive vários comportamentos até de desistência por causa dessa demora na aplicação da justiça, que tem vários motivos, né? Principalmente sobre a máquina emperrada do serviço público. Também tem, por fato, alguns juízes, né, que, em vez de eles vão mais para a magistratura para receber um bom salário e não se dedicam muito, embora a gente reconheça que tem alguns que a praticam bem. Depois tem algumas leis e a série de recursos que permitem protelar, como foi o caso, né, desse último julgamento. Então, realmente, é uma situação difícil, nem com a vinda, com a implantação dos processos online, sem muito papel, a coisa não anda, porque a gente tem exemplos clássicos. Por exemplo, eu tenho, acompanhando um processo que faz 6 meses que um processo está para ser juntado nos documentos. Quer dizer, só juntar os documentos, no meio dos documentos, demora 6 meses. Ou, às vezes, demora 1 ano para o juiz dar um despacho, porque, paradoxalmente, também, a gente, o advogado, tem prazos a cumprir e são certos e conclusivos e preclusivos, que chamam. Agora, o juiz não tem prazo, então ele trabalha conforme a sua vontade, o seu espírito de trabalho, de esforço, e às vezes ficam processos parados anos sem sentença ou sem um despacho, né, prejudicando a todas as partes. Em parafatologia, página 7, final da primeira linha, poderia comentar a vocação paragenética na escolha da carreira profissional? Isso que a gente deve analisar muito, né, principalmente no nosso meio, no nosso caso, da gente saber, né, o que foi, para não repetir, às vezes, uma profissão, ou, no caso, né, saber, até às vezes, poder exercer pela própria paragenética a mesma profissão, mas com um aproveitamento melhor, né, nessa existência. Então, é sempre, porque normalmente, né, a maioria dos casos, principalmente em jornalismo e direito, principalmente, a profissão é mais herdada, como se diz, de passado e de pai para filho, às vezes sem muita pesquisa, se isso interessa a própria consciência ou não, e se veio alguma coisa da paragenética, do curso intermissivo, para a pessoa exercer essa profissão, no caso, para não ser uma repetição. Ao verbetógrafo, hoje a Constituição Cidadã está completando bodas de prata, 25 anos. Qual a opinião do verbetógrafo quanto à mencionada Constituição? Realmente, a Constituição de 1988, ela foi muito trabalhada, né? Foi uma época quando se estava na saída de um regime, então foi muito comemorada na época. Teve muitas, né, aberturas, muitas coisas novas, mas em alguma coisa ela continuou com alguns resquícios do passado, né? Mas, no geral, a Constituição de 88, ela é considerada muito boa diante de algumas inovações que trouxe naquela oportunidade e que valem até hoje. Especialmente, teve também muitas modificações, já cada pouco se tenta mudar alguma coisa, acrescentar, principalmente na parte com a evolução desses meios de comunicação mais tecnológicos aí, que não existiam na época e que não tinha tanta legislação com relação a esses assuntos, e que agora, então, começam a preocupar, então tem que fazer algumas modificações e alterações na própria Constituição vigente. Leocádio,
É uma boa união esse teu tema, bem interessante. Às vezes pode ser crescendo, às vezes pode ser binômio, às vezes pode ser antagonismo, né? E eu queria te perguntar aqui na fatologia, por favor, na página 6, primeiro item é que você trouxe o jornalismo na jurisprudência. Eu queria que você falasse mais sobre a jurisprudência em si, e eu queria que você falasse sobre jornalismo, e depois na terceira linha, também da fatologia, sobre o Código Civil brasileiro. O jornalismo é mais uma profissão que se encaixa, né, que interage com o direito, né? Não é antagônica como algumas outras profissões, e tem também sua utilidade, né, no direito e na própria jurisprudência. Então, tem vários itens aqui que eu faço um jogo de palavras, como jornalismo jurídico, também é quase a mesma coisa. Tem o direito autoral também, que é um direito que protege os escritos. Então, sempre essas duas profissões podem andar juntas, né? Não são são sinérgicas, porque são as duas da área humana. Então, elas têm essa capacidade de poder, né, interagir e trabalharem juntas, principalmente quando se visa, né, trabalhar com cosmoética, com ética nas duas profissões. E o Código Civil brasileiro com a última regulamentação de 97, é o que define, né, os principais elementos do direito civil brasileiro. E também, embora com algumas imperfeições, mas ele melhorou, porque o antigo era a data antiga, né? Era de 1916, me parece, o primeiro Código Civil brasileiro. Então, ele tem muita lei avançada, que é considerada, inclusive, porque foram feitos por alguns dos grandes jurisconsultos brasileiros. Satisfez ou precisa mais alguma coisa? Eu queria que você falasse mais sobre a jurisprudência em si. A jurisprudência é toda aquela consequência de um julgado, né, quando um colegiado, né, faz um julgamento, ele apresenta, através de uma ementa, uma decisão sobre um assunto. Então, quando vem a julgamento o mesmo assunto, mais ou menos, então se aplica a mesma regra já exposta, já julgada, já considerada, embora, né, a técnica e a arte do advogado é desmanchar a jurisprudência, procurar jurisprudência contrária para desfazer e para ter uma nova visão sobre um fato, sobre um direito, sobre uma legislação já existente. Então, geralmente a briga nos tribunais é essa, de colher jurisprudência a favor e jurisprudência contra, para ou modificar um julgamento ou para aprofundar e dar mais destaque a um julgado. Ok. Só mais uma pergunta. De baixo para cima, Eucádio, aqui em fatologia também, na quinta linha, os procedimentos adequados para minimizar os conflitos. Essa regra eu coloquei como até um procedimento da minha atuação, né, do meu ponto de vista, porque eu sempre fui apaziguador e de resolução de conflitos. Tanto assim que, no último escritório que eu trabalhei, né, eles me mandaram em algumas audiências. Mas como eu sou sempre de fazer acordo, né, e isso não interessa geralmente o escritório, aí eles começaram a não me mandar mais fazer audiência, porque realmente redundava em acordo, às vezes, porque a gente sente, às vezes, o problema
da própria parte, principalmente na área trabalhista, né, que está aí lutando por um direito seu e que, se ela for julgada, leva anos e anos e anos, e às vezes, né, cada um fazendo cedendo uma parte, se pode chegar a um acordo mais ou menos razoável, de modo que a pessoa possa sair dali já com algum valor, né? E aí, então, para consolo meu, então, aí começaram a me mandar acompanhar perícias, que é um negócio mais tranquilo, que a gente não precisa nem contestar nada, é só acompanhar para assustar geralmente o patrão, que levava 12 ou 13 peritos, e para o cliente não ir sozinho, então geralmente a gente ia para acompanhar perícias em vários locais. Então essa foi uma das meus desvios devido a esse fato, né, de eu sempre ser favorável à realização de acordos em audiências, em qualquer oportunidade. E por que a empresa não tinha interesse na realização dos acordos? Não, o escritório geralmente não tem acordo, porque quanto mais tempo leva a ação, mais o valor vai subindo, né, porque eles fazem aqueles cálculos absurdos das contas, e depois, no final, mais honorários a gente ganha, né? Esse é o fato de que muitos escritórios, né, preferem prolongar. Para eles não interessa, né? Porque quanto mais tempo leva, se vai até Brasília, melhor, porque aí já ganha mais, em vez de 20% a 25% de percentagem. Então, eu vi essa situação, mas a gente tem que conviver com isso, porque a maioria, geralmente, dos escritórios pratica isso. Então, nesse caso, a justiça estando lenta, os escritórios também corroboram, né? Não, exatamente. Também, além da estrutura falha da própria justiça, dos juízes que demoram, tem o fato de grande parte dos escritórios, né, também contribuírem com essa demora. E esse aí seria, então, um fato para você não ficar tão ativo, né? Como é que você está? Você está trabalhando com direito diariamente? Como é que você está com a atividade jurídica? Não, como eu era funcionário público e exercia mais o jornalismo, eu, esporadicamente, assim, só para assistência de certas pessoas, eu adentrava a justiça, né, mais com uma advocacia assistencial, né? E depois, quando me aposentei, e até porque era funcionário do Estado, eu tinha certas restrições para não poder advogar contra o Estado, o governo, né? Mas depois que me aposentei, aí eu comecei a trabalhar especificamente em direito. Mas isso foi uns anos atrás, uns 10 anos, e desde que eu vim para Foz do Iguaçu, eu praticamente larguei, a não ser esses dias, para ajudar uma pessoa, fui fazer uma audiência, para uma emergência, aí, só para esses casos essenciais. Mas realmente eu tentei várias vezes, quando eu era mais jovem, abrir escritório, trabalhei em vários escritórios, inclusive num eu aprendi a técnica de, em vez de seguir o processo, perseguir o processo. Isso é um ensinamento que me ajudou muito, né? Na época que não havia internet, nem processos online, né, que a gente tinha que correr atrás nas secretarias e nas varas. Então, ele ensinou como a gente perseguir, correr atrás do processo, que aí a gente podia que o processo andasse mais rápido. Isso, né? Isso se devia que a gente tinha que então fazer um relacionamento bom com o pessoal da secretaria, né? Não ser grosseiro, a gente tentar falar até com os juízes às vezes para expor um caso, porque normalmente, né, quando a gente faz 2, 3 pedidos numa só petição, o juiz ou o secretário do juiz não lê tudo, lê uma só, então fica aquela dúvida, né, que prejuízo que a gente que acompanha o processo sente. Então tudo isso ajuda um pouco, mas tem os seus
percalços, porque geralmente, né, tem juízes que são inacessíveis, outras vezes, né, não adianta, a gente faz o pedido e a coisa não resolve, o processo não anda. Então, a decepção foi geral, e eu até fui convidado, quando cheguei a Foz para participar de um escritório, eu me recusei por causa dessa vivência que não me satisfaz. Tem muitas coisas, né, que me decepcionaram. Mas, Carlos, olha só, nessa interação jornalismo-direito, qual é o ponto onde você sente que tem mais difícil de fazer, ou ao contrário, mais fácil, procurando essa interação entre jornalismo e direito? Você falou que escreveu várias crônicas, né, sobre o direito em jornais, que você tinha coluna fixa, não é isso? Sim. Então, isso é uma maneira de você levar, foi uma maneira que você teve de levar o direito para o conhecimento geral do público. Isso. Você teve alguma dificuldade nisso? Você tinha algum tipo de censura? Ou você podia falar o que você quisesse? Qual é essa dificuldade que existe nessa interação entre jornalismo e direito? Não existe praticamente, porque, a não ser nos limites da lei, né, que a gente pode escrever só desde que não ofenda ninguém, não cause dano para alguém. Porque Você pode explicar as leis, é isso? Sim, eu explicava o caso, mas não citava o nome da pessoa, citava só... nunca aconteceu nenhuma direito de resposta ou ação com referência a essas crônicas, né? A não ser uma vez que eu era jornalista responsável no jornal, e o jornal publicou lá uma matéria num político, e aí eu fui chamado às barras dos tribunais, né? Mas como eu nem morava na cidade de onde saiu o jornal, eu fui na audiência, quando expliquei ao juiz que eu era só o jornalista responsável, que não era o diretor, quem mandava era o diretor do jornal. Aí ele me dispensou na hora e não houve nenhuma consequência legal ou pena, no caso, nem sei como é que terminou depois. Porque normalmente esses casos, né, sempre se faz acordo, a não ser que a coisa é muito grave, que a denúncia ou o fato seja muito grave para o processo seguir adiante e ter alguma pena, né, alguma sanção. Assim, eu olhando essa interação, vê se eu estou correta. O direito é mais o conteúdo e o jornalismo é mais o meio de divulgação, é isso mesmo? Você está numa interação entre conteúdo e forma, ou conteúdo e meio de divulgação. Você acha que é isso mesmo? É isso. E geralmente, então, o direito para o jornalista facilita para o entendimento de muitos assuntos, né? Para a exploração de certos assuntos, né? O direito permite que a gente possa tratar de assuntos, né, mais com o espírito da lei, com mais propriedade, com mais profundidade, né, sabendo das consequências, né? Então a gente é uma via de duas mãos, né, que a gente... Eu vi que o Cláudio fez assim com a cabeça, negando. É porque você acha que o jornalismo também tem conteúdo. Eu concordo com você. Se é isso, eu concordo. Eu não quis dizer que o jornalismo não tem conteúdo. Mas seria assim... Quis dizer que o jornalismo, o direito aprofunda o conhecimento. Isso, Ele pode ter um meio crítico de divulgar a questão do direito. A gente está falando estritamente na interação jornalismo e direito aqui nesse momento. A minha visão é que, se me permite aí, não, pitaco. Está ligado? Que o jornalismo ele ganha mais força, os fatos, o jornalismo traz os fatos. O direito são as normas. Então, o jornalismo tem mais força como... a minha visão é muito mais de revolução. Usar o jornalismo como revolução, como os fatos. O cara tem uma visão mais de crônica, de processo mais diferenciado. O direito ele dá força ao jornalismo. O jornalismo em si ele não tem força. Assim, ele mostra os fatos, tá, e daí? O direito dá pragmática, ele torna real
aqueles fatos. Quero, inclusive, até perguntar para ele até que ponto que também o jornalismo, a gente tem na Conscienciologia técnica do cosmograma, ele fortalece e amplia a jurisprudência, né? Então, o jornalismo tem muito essa visão de oficializar o direito, né? O direito é o poder em si. O jornalismo é um quarto poder, mas... Eu estou me lembrando aqui do século passado, final do século passado, quando houve aquele problema do caso Dreyfus, né? Que o Emílio Zola, ele movimentou o jornalismo da época a favor e na defesa até do... Tem a peça processual pronta então, ali. A peça está praticamente pronta. É só você formatar ela nos cânones do direito. Mas você tem uma matéria jornalística, um filme, um documentário, uma foto, aquilo é uma peça processual. Se você puder, é um documento. Então, você só tem que... Um advogado vai pegar aquilo, vai utilizar, vai desenvolver, vai ampliar a jurisprudência, vai fortalecer o jornalismo. Porque o jornalismo hoje, tem vários fatos hoje que a gente tem aí que a gente fica... Pô, isso aí já decide, só o fato já decide por si. Mas o que falta, às vezes, é viabilizar aquilo e mostrar aquela verdade, aquela realidade que está ali. Entendi. Então, assim, o jornalismo entraria na parte na interação com o direito, além de dar notícia e de criticar ou de comentar as leis, seria o caso dele entrar explicitando fatos. Isso, aí foi o que aconteceu com o Emílio Zola e no caso Dreyfus. Só ele reuniu não toda a questão. O jornalista que vê e executa o fato, não. Aconteceu um fato, o cara analisa, observa, julga e condena. Não é isso que eu estou falando. Não é isso, tá. Ele ser um instrumento, junto com o direito, gerar um sinergismo. Com certeza. Gerar um sinergismo e, a partir daí, a gente conseguir as mudanças sociais a partir dos fatos. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, Cláudio. Deixa eu só fazer uma pergunta que é sobre o limite do jornalismo, trazendo os fatos. O que permeia, o que faz a delimitação dos fatos? Até que ponto os fatos são trazidos? E como é que é feita essa delimitação no jornalismo? A delimitação, antigamente, ela era para a lei de imprensa, né, que tinha uma série de requisitos. Mas como ela foi revogada em 2009 pelo Supremo Tribunal Federal, então todas as restrições são de acordo com aquilo que prevê e dispõe o Código Penal, que não pode, uma série de restrições, penas para certos comportamentos. Isso aí é isso que determina se alguma coisa não é legal, não está dentro do Código Penal, das leis de contravenções também. Quem dá muito limite ao jornalismo é a própria mídia. Às vezes a mídia não tem a coragem de botar aquela notícia. Às vezes você faz até a notícia, o Carlos talvez tenha passado por isso, escreveu um fato que não foi publicado. É muito frustrante para o jornalista. E aí, quando ele tem o poder de ser um advogado, ele tem a OAB, ele consegue trazer isso à tona, né? Mas eu acho que é muito limitado ao ser jornalista. Porque é limitado até pelo próprio dono do jornal, pela visão, pelo anunciante, pela orientação do jornal, né? Pela linha, pela própria linha geralmente do dono, né? Ou dos donos, ou da sociedade, ou da orientação do chefe geral grande, que são manda, eles que estabelecem. Que ele estabelece, às vezes, algumas restrições, né? De publicar algumas coisas, ou de não publicar, ou de publicar certas coisas para só denegrir um concorrente ou uma outra pessoa, principalmente no interior, na área de pequenas cidades, né, que tem dois jornais, geralmente um é a favor do prefeito, o outro é contra, o outro é a favor de uma área política, o outro é de outra. Então, a limitação está nisso aí, né? Por isso que eu coloco aí que há um mito, né, da imprensa ser imparcial. Realmente ela sempre tem um pouco de parcialidade. Até porque a imprensa sempre vai passar pelo jornalista, né? Então, o jornalista é quem vai delimitar, efetivamente, quem vai trazer os fatos. É a ética do próprio jornalista que também está, cada vez que ele redige, não sei se é por aí que eu entendo, mas cada vez que ele escreve, a ética dele também é posta em jogo, porque é ele que faz a delimitação dos fatos específicos. Específico sobre esse assunto, eu tenho um caso que eu trabalhei numa revista agropecuária, né? Eu era funcionário do Estado na época, então eu trabalhava
placa dupla, né, que chama. Aí a secretaria fez uma exposição lá, foi a primeira exposição, foi assim, debaixo de chuva, foi em barro e uma série de coisas, um acidente lá quando estavam construindo o Parque das Exposições, né? E aí, como era da área, foi encarregado pelo chefe de reportagem fazer uma reportagem sobre aquela exposição, né? E eu, claro, né, eu coloquei os prós e contras, eu relatei os fatos, que houve um acidente que foi no barro, tudo mais, amenizei um pouco para defender o patrão do Estado. Então, foi uma coisa ali um pouco... mas qual não foi a surpresa, né, que a chefia eliminou a minha matéria, pediu para alguém que nem conhecia nada, que era o copydesk que fazia a matéria, que eu não conhecia nada de agricultura e pecuária, mas era só para malhar o parque e o fato em si, né? Então, aí surge então o poder que tem o dono do jornal, da imprensa, para conseguir analisar o fato de acordo com a sua ideia, ou com a sua visão. Ricardo, deixa eu te perguntar, dá para um jornal assim de grande porte sobreviver cosmoeticamente? Não, eu acho que não. Você acha que não? Acho que não, porque... Não tem jeito, né? Não tem, na atual situação não há jeito, porque ele já vem com uma série de vícios do início, né? E geralmente é uma sociedade, uma família que tem alguma orientação política, então é muito difícil ela se manter independente. Tem o fato, né, que a gente sabe que o Estado de São Paulo, né, até tentou uma época trazer notícias, principalmente eu acho que na época da Revolução, manter notícias verdadeiras, usar esse poder de divulgar tudo, mas um fato que alentava para isso é que eles tinham produção própria de papel, né? Então não dependia da importação do papel, porque aí o governo impunha restrições para a venda de papel, no caso, né, de ser atacado por esse jornal. Então, eu não sei até que ponto hoje ele se mantém ainda nessa posição, né? Mas era um dos raros que, numa época dura, tentava manter uma independência com esse fato, né, de produzir e ter seu próprio papel para não depender de governos ou da indústria ou do dólar. Ricardo, daí como que ficaria o princípio de todo poder emanar do povo, né, que você coloca aí na Principiologia? Então, eu gostaria que você comentasse seu ponto de vista com relação a isso, né, do que acontece no Brasil, né, porque eu vejo assim que o brasileiro ainda é muito passivo, né, tem a questão da base educacional também que ainda precisa ser melhorada. Eu queria que você trouxesse exemplos positivos e negativos, né, que você vê com relação a isso, porque esse princípio tem relação com o que você... é um princípio constitucional e democrático, né, que todo poder emana do povo, todo povo tem direito a isso, aquilo. Sim. Mas na realidade, né, a gente sabe que o povo às vezes, ainda mais quando ele não é politizado, ele é engambelado e não detém esse poder todo. Isso a gente pode ver toda hora aí que a gente pensa, né, que a gente tem força, que o povo pode fazer revolução, mas tem que ser muito bem organizado e com o tempo e realmente a maioria ainda das pessoas não tem esse espírito de reivindicar. Então, por isso que é uma ilusão dizer que é um princípio legal, filosófico, esse de que todo o poder emana do povo.
Mas, na realidade, sempre há as oligarquias, as aristocracias, os reis que dominam. E o povo, desde sempre, né, é o último elo da corrente e é o que sempre sofre, vai sofrer, e dificilmente, só o dia que houver uma democracia puríssima... Se houver uma melhoria na base educacional, o que a gente vê é que os representantes, né, políticos refletem a média cultural, né, do povo. Agora, se trocasse, o direito emana do dever do povo, talvez desse certo. Né? Não porque só do direito não, mas do dever. Mas aí eu acho o dever, que eles fazem o dever. Incluiria também o dever dos grandes, né, de todos, não só do... Então, eles ficam vendo qual é o dever que o povo tem que ter. Mais alguma pergunta? Aqui na página 7, em neossinapsologia, as neossinapses advindas da mudança de foco das profissões de jornalista e advogado. Aqui, na realidade, as duas. Você poderia falar um pouco? Por favor? Normalmente, né, tanto a profissão de jornalista ou advogado tem, né, seus pecadilhos. Então, alguém que queira, né, sobrepairar sobre isso, né, e usar, como foi dito, né, na frase enfática, né, o direito ético e o jornalismo legal, então, aí a pessoa tem que sofrer, tem que ter sinapses novas para mudar esse foco normal que é do comportamento dessas duas profissões, né? E isso há algum resquício ainda de certas pessoas, certos profissionais, né, tentam, né, mudar esse foco, né, para fazer uma profissão mais cosmoética em todos os sentidos. Mas isso é muito difícil e só, né, a pessoa com a consciência de que pode mudando a si mesmo, né, pode ter essas transformações e adquirir novas sinapses com relação a essas profissões. Eu teria até um comentário sobre a frase enfática aqui. Você colocou a interação do jornalismo de direito, quando vivenciada pela consciência lúcida e cosmoética, pode promover as duas ciências pela prática interassistencial do direito ético e do jornalismo legal. O meu pitaco aqui seria jornalismo legal, está ligado ao jornalismo do Diário Oficial e tal. Você sugeriria botar direito no jornalismo cosmoético, jornalismo tarístico. Porque está parecendo que é jornalismo legal, que é jornalismo da lei. O que você acha? Até pode ser, sim. Ficaria jornalismo cosmoético, jornalismo tarístico, né? Aonde você está dizendo? Hã? Aonde você está dizendo? Na frase enfática. Em vez de jornalismo legal, até porque legal é uma palavra meio desgastada, né? Assim, legal, a gente vai remeter à legislação. Quando a gente estuda jornalismo legal, é jornalismo do Diário Oficial. Aí oficial. Oficial, E até mesmo jornalismo oficial não ficaria bom. Não, oficial não. Seria jornalismo cosmoético. A minha pergunta também seria na linha do que o André perguntou, que ele traz a grande questão lá, que é como manter um jornal de forma cosmoética. E a minha pergunta é nesse sentido, que qual é o modelo de sustentabilidade que você vê para o jornalismo? A pergunta do André foi, só para quem não ouviu, dá para o jornal se viver cosmoeticamente? Dá para manter um jornal cosmoeticamente? Enquanto você pensa aí, porque muitas vezes o jornalista, ele é jornalista, escreve e tal, mas o dono do jornal não é jornalista. O dono do jornal não tem a profissão de dizer a verdade, não tem a profissão de fazer atalhos, é até uma coisa meio romântica. Mas muitas vezes o jornal é comandado por um cara que não é jornalista, é empresário. Então a questão que eu repito aí, qual é o modelo de sustentabilidade do jornalismo? Como é que o jornalismo vai se manter sem estar atrelado a alguma linha, a algum grupo, a algum empresário, a algum Estado? Como é que você vê isso? É muito difícil, porque ser um jornalista, né, quer aplicar essa sustentabilidade, vai querer criar um jornal
sustentar, ele não vai conseguir, porque as injunções da profissão e do mercado não permitem isso. Pessoa com suporte. E acho que esse é um gargalo, né? Não sei se você concorda, né? Sim, porque o jornalista ele depende das injunções do mercado e do... Ô, Cláudio, só completando isso aí, a gente esquece que o jornal, antes de tudo, é uma empresa. Né? Então, isso que você está falando, não existe esse vínculo, como se diz, é muito bonito, mas não é a realidade do grupo empresarial que comanda o jornal. Exatamente, o jornalista tem aquela visão romântica de que quer mudar o mundo, né? Mas ele não tem, ele fica preso, atrelado ao publicitário que tem a visão comercial. E o economista. Visa o lucro, né? Empresário. Visa o lucro. E a notícia, a manchete, ela vai ser usada para ter mais rendimento Nos Estados Unidos, tem um exemplo dos jornais que eles se posicionam, né? O New York Times, ele se posiciona, ele é ligado mais a um partido. Talvez seja essa a solução, não sei. Geralmente são vinculados a partidos, tem outros jornais que são vinculados a igrejas. Não, acho que a solução não é vincular um partido, mas ter uma postura cristalina e transparente em relação à ideologia que está nos bastidores. Porque realmente, fazer um jornal atrelado a uma igreja, a um partido, não é, eu acho que, totalmente contraproducente. Né? Aqui na página 6, em fatologia, não sei se tu falaste, o preço do silêncio. O que seria exatamente isso? E a imprensa enquanto quarto poder? O preço do silêncio foi comentado, né, que vale para das duas profissões, né, que tanto o jornalista como o advogado, eles às vezes têm que pagar um preço de calar, não divulgar alguma coisa, preservar a fonte, que às vezes é forçado judicialmente para declarar a fonte, e ele tem que manter esse silêncio que é pesado. E o advogado também, em muitos casos, ele tem que manter o silêncio para não divulgar algum fato, ou até a possibilidade, né, de esconder ou negar que a pessoa é criminosa, que o cliente é criminoso. Ele tem que se manter em silêncio e alegar que ele não é culpado, até o final. E a outra seria poder. O quarto poder é que, em certa época, em certos casos, na imprensa é considerado, né, o quarto poder. Principalmente em algumas conjecturas, algumas situações, que além do executivo, o legislativo, o judiciário, se existe um jornal, uma revista de grande influência, ela exerce um poder, né, paralelo, como é, por exemplo, a Globo, como são as revistas nacionais, né, Veja e Carta Capital e Época, elas trazem, às vezes, questões que, às vezes corretas, às vezes não, mas que determina que elas fazem quase um poder paralelo ao Estado. Na verdade, elas usam a mídia, elas podem, né, usar, não é que elas usam, mas a imprensa, o jornalismo, ele pode usar a mídia para fazer a cabeça das pessoas. Então, exerce um poder aí que, às vezes, o executivo, judiciário e o legislativo não tem, às vezes, né? Agora, eles estão com uma rádio, uma televisão, eles agora têm, e eles publicam. Aqui no Paraná mesmo tem. De vez em quando eu ligo lá e assisto lá uma sessão deles ali, que já é transmitida, é uma forma da gente ficar conhecendo o que eles fazem. Mas, assim, se não tiver esse meio de comunicação, é o jornalismo que vai entrar mais em contato com o público, né? E ali ele exerce um poder que os outros três poderes mesmo do país não
às vezes não tem. É nesse sentido, né? Sobre o preço do silêncio é que eu não entendi bem, porque eu queria saber assim, ó, você, enquanto conscienciólogo, como que isso assim tem a ver contigo, assim? Eu queria que tu falasse mais a respeito, assim, se teve momentos que tu ficaste assim, como que diz, né? Não falasse, viu o preço do silêncio, né? Como que você se sentiu nesses momentos, assim, já que você tem a questão da ética, da cosmoética, né? Não sei se você... Não, realmente, esse fato é mais para as coisas mais graves, né? Eu não atuei tanto no jornalismo como no direito em casos de repercussão, né? Que às vezes a gente precisa manter essa disposição de não falar, né? Normalmente eu coloquei aqui como um fato geral das duas profissões. Eu não tive vivência, né, nesse sentido. Eu não sei se eu entendi direito o que você queria, mas você quer saber quando é que você deve ficar em silêncio, quando é que não deve? Essa vivência, né? Eu queria saber se quando ele passou por essa vivência, ter que ficar calado diante de algo assim, como que ele se sentiu como conscienciólogo. Você queria ver a experiência dele, entendi. Feminologia, você citou duas jornalistas, uma jornalista, Narcisa Amália de Campos, e a advogada Mirtz Gomes de Campos. Por que você considera essas pessoas representativas aí para estar no verbete da Enciclopédia da Sociologia? Porque realmente eu quis colocar tanto no masculino, né, ali no masculino é mais difícil colocar o primeiro, porque a gente sabe que advogados antigos formavam em Portugal e não se pode precisar quem foi o primeiro. Eu coloquei o Pontes de Miranda porque ele é considerado aqui entre nós mesmo o maior jurisconsulto, né, do Brasil, com um monte de obra. Também no jornalismo não existe fixação do primeiro, mas considerando o fato do Hipólito da Costa, né, ser oriundo do século XIX, XVIII, ele ter publicado o primeiro jornal brasileiro no exterior, que inclusive depois foi criado no Brasil pelo Reino de Portugal, a Gazeta do Rio de Janeiro, para combater o próprio jornal Correio Brasiliense, que pretendia a independência do Brasil. Então eu coloquei como principal jornalista na parte masculina, até porque ele foi propugnador pela independência, foi um dos grandes incentivadores e é hoje considerado o patrono da imprensa brasileira. Inclusive o dia da imprensa é considerado o dia 6 de junho, quando ele lançou em Londres o seu Correio Brasiliense. E no caso das mulheres, casualmente são duas a Mirtz Gomes de Campos, que foi a primeira advogada a exercer a profissão no Brasil, né? Porque era a profissão específica dos homens até o início do século passado. Então, essa Mirtz, ela é considerada por toda a advocacia como a pioneira na questão de ter escrita na OAB, que a OAB brasileira só foi criada em 1930, embora já existisse desde o século XVIII, XIX, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que teve depois sequência e foi desembocar na OAB, mas ela, a Mirtz Gomes Campos, é considerada a primeira advogada brasileira a exercer essa profissão. O Eucárdio... E a Narcisa, ela relativa a isso, a Narcisa Amélia de Campos é considerada também a primeira jornalista, né, a se profissionalizar depois, no início também do século XIX, no fim do século XIX, ela lutou, inclusive, pela abolição da escravatura, né, era defensora da mulher, então é considerada a primeira mulher jornalista. Eucárdio, aqui só um instantinho, Cláudio.
que tem duas perguntas aqui de um teletertuliano que fala exatamente sobre esses personagens que você está comentando. Mas tem um complemento aqui que eu queria fazer para aproveitar o contexto aí. Ele pergunta a respeito do jornalista Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, e ele faz a seguinte pergunta: ele teve algum papel na fase inicial do Império no Brasil com a vinda de D. João VI? Não, pelo contrário. Ele era brasileiro, né, e residia lá na Colônia do Sacramento. Aí quando a Espanha tomou o acordo que fizeram, o Brasil foi tirado da Colônia do Sacramento, ele teve que fugir, o partido. Então ele foi para o Rio Grande do Sul, depois foi mandado estudar em Lisboa, mas ele não teve... lá, inclusive, ele foi quando estudou e depois foi designado até meio diplomata lá do Reino de Portugal. Mas quando o rei veio ao Brasil, ele começou a lutar para que o reino ficasse no Brasil. Ele, no início, até ele era um pouco favorável ao... Ele era revolucionário, então. Mas depois, quando o rei resolveu voltar lá por 1812, acho que foi, e ele estava já em Londres, ele resolveu então criar esse jornal para defender a libertação do Brasil do Reino de Portugal, já que não foi possível manter o reino no Brasil. Ele era inicialmente favorável a isso, a manter o Reino de Portugal no Brasil. Então ele foi perseguido, até foi preso, o jornal era censurado, e ele mandava o jornal subrepticiamente ao Brasil, e até na holoteca tem toda, no Holociclo tem toda a coleção de jornais. Eu ia comentar isso, tem toda a coleção. Então eu consegui ver, né? Ele era realmente um intelectual, enciclopédico, e fazia tudo. Ele escrevia o jornal, escrevia todas as seções do jornal, e conseguiu, né, manter essa ideia da libertação do Brasil do Reino de Portugal. E tanto assim que quando o Brasil ficou independente, ele fechou o jornal porque tinha cumprido o objetivo dele. Você lembra quantos volumes nós temos lá no Holociclo? Acho que são uns 30 e tantos. 30 e tantos? Com a coleção toda, né, do Jornal Brasiliense. Toda a obra é uma análise dele, quem todo tiver o trabalho dele, porque ele tinha sido esquecido. E aí, na década de 50, 2 jornalistas fizeram o ressurgimento dele, tanto assim que o Dia da Imprensa era considerado o 26 de setembro, que era o nascimento do primeiro jornal do Brasil, que era considerado o Gazeta do Rio de Janeiro, né? E depois, com essa descoberta de que esse jornal saiu antes, em 6 de junho de 1808, acho que foi, não, 1912, aí passou a ser o Dia da Imprensa, o dia desse jornal, porque foi considerado que o Gazeta do Rio de Janeiro depois se transformou na imprensa oficial. Então, quem tiver interesse de ver toda essa coleção, né, do Jornal Brasiliense, fica lá à disposição no Holociclo. É só chegar aqui no CAEC e se encaminhar ao Holociclo. Você quer fazer pergunta? Na página 7, o princípio de todo poder emanar do povo. Você poderia comentar? Foi falado porque é um princípio filosófico, constitucional, né? De que todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. É uma norma constitucional. Mas é um princípio até meio mitológico, porque na realidade a gente pode ver que, com o passar do tempo, o povo realmente pouco manda. Quem manda são, né, as elites, os governos, as lideranças políticas, ora uma aristocracia, ora o reinado, ora príncipe, sempre, né? O povo está sempre por baixo. Aí, continuando aqui a outra pergunta, que é em fatologia, o direito justo universalmente válido.
Isso é quase um direito natural. O direito natural é o direito que existe, em si é o direito, quase o para-direito, né? Então, a gente considera que deve existir um direito, né? Um direito justo e que é válido para todas as criaturas, né? Seria a ampliação desse direito natural, que foi muito comentado e discutido, né? Fixado em teorias de direito, né? Inclusive, tem um item que fala no justnaturalismo, né? Que o justnaturalismo seria aquele direito que prega a igualdade de tudo e de todos, né? E que todos têm liberdade para exercer o seu direito. Inclusive, tem uma frase do Ulpiano, né? Que o direito natural, esse justnaturalismo, abrange, então, não só o direito dos homens, mas dos animais, já numa visão, né, ampla da... Quase chegando para o direito, né? Porque geralmente o justnaturalismo e esse direito justo que a gente acha que é válido é o direito natural que é aquilo que é sempre justo e bom. Alfabetógrafo, professor Leocárdio. Para a fatologia, página 7, último item. De que maneira você atua profissionalmente em conjunção com a Central Extrafísica da Verdade? Esse é um sonho de consumo, como diz a gente, conseguir chegar lá, né? Mas, enquanto isso, a gente, cheio de imperfeições, tem que ir conforme o nosso nível evolutivo, né? Se a gente pudesse, né, atingir todas o cumprimento integral dos para-deveres, né, pesquisar tudo no direito e atuar de acordo com a Central Extrafísica da Verdade, seria o ponto máximo da nossa evolução. Queria aproveitar agora o tema para fazer a chamada, a divulgação e o convite a todos vocês presentes aqui, os que estão ouvindo, para o 2º Simpósio Internacional de Democracia Pura, porque a democracia pura tem uma relação bem estreita, né, com para-direito, para-dever, e que é a construção das bases cosmoéticas na politicologia. É um evento que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, do dia 31 de outubro a 3 de novembro, especificamente no Auditório do Discernimento, né? E dentre uma das conferências, a gente tem aqui a presença, vai contar com a presença do professor J. Vasconcelos, que ele vai fazer a conferência Nascimento e Evolução da Democracia Pura. Tem muitas outras conferências, muitas outras mini-conferências, enfim, mas a gente convida todos vocês para participarem. Eu não sei o que o Leocárdio pode comentar para a gente, mas como é que você vê a relação aí da democracia pura com o jornalismo, com o direito? Você tem alguma opinião a respeito? Sim, cosmoeticamente, tudo converge para esse fato. Inclusive, minha palestra é sobre democracia pura. Você também está aqui, né? Então vamos lá fazer a divulgação. Nesse evento, né? É que eu não achei você aqui, Leocárdio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Todos esses fatos, para direito, para achei. Dizer... É a mini-conferência Democracia Pura, Democracia Direta, que o Leocárdio vai fazer, vai ser no dia 2 de novembro, às 16h45. Estão todos convidados. É muito interessante, porque já participei na outra vez. Realmente tem muita novidade e aprofundamento. Isso. Se alguém tiver, as pessoas interessadas, elas podem entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652, ou então mandar um e-mail para caec@caec.org. E aí vocês vão poder adquirir as informações que estiverem faltando.
Tá bom? Agora, Eucáride, posso agora? Pode. Eu estou dizendo eu posso porque já houve aqui, nós estávamos 3 pessoas aqui. Eu separei um item para fazer a pergunta, um tertuliano fez. Depois o outro do lado aqui também escolheu alguma coisa para fazer, que era ali na paradoxologia, se eu não me engano. Também alguém fez a pergunta. Teve uma outra pessoa, também havia separado, já estava preparado para você a pergunta, também foi respondido. Aí não sei se houve a pergunta, mas foi respondido. Então, achei interessante mencionar essa sincronicidade, o que aqui está havendo, né? Que antecipa-se as respostas às perguntas. Mas agora eu tenho aqui para fazer uma associação de itens, se for possível, que é na 5ª linha da fatologia, a importância da publicação das leis. Por isso eu queria que você mostrasse esse livrinho grosso que você tem aí, mostrasse para os telespectadores, né, a importância da publicação de leis. Sim. Pede para o assistente aí ajudar. Um dos requisitos, né, de uma lei é a sua publicidade. Mas mostra para o público aí, mostra para... Normalmente existem os vademecums. Frente a ele, não. Os vademecums que colecionam todas as leis vigentes, né, os principais códigos atualizados. Então, isso serve muito útil para a gente se localizar e poder saber dos nossos deveres e dos nossos direitos em qualquer área, né? Porque aí tem todos os códigos, né? Aí não é só para profissional, né? Para qualquer cidadão. Sim, se ele tiver interesse, souber manusear, é muito útil esse vademecum jurídico. A outra desculpa, Cláudio. Só um parênteses aí, depois aí pode até pensar para responder depois. Para ele falar um pouco de que maneira a questão do jornalismo e do direito ajudaram aí na elaboração do CPC. Depois, pode continuar, desculpa. Primeiro tem que saber se ele fez o CPC. Você já elaborou o CPC? Não, o código do CPC não. Mas eu tenho inato esse comportamento cosmoético desde criança, então eu procurei, nas minhas 2 profissões, exercê-las com cosmoeticidade. Inclusive, no jornalismo, eu não tenho assim muitos fatos destacados, porque o que eu procurei sempre, né, como funcionário público, né, cumprir horário, quase não tirava férias, trabalhar, cumprir sempre as obrigações da profissão. Então, eu acho que nesse ponto eu não tenho muito destaque. Mas no direito, eu posso citar alguns casos em que eu participei, em que eu procurei ajudar as pessoas assim, sem nenhum interesse. E era uma coisa que é difícil, às vezes, a gente aceitar ou fazer. Vou citar só um caso, que aconteceu até uns anos atrás. Eu sempre ia no fórum da tristeza lá, buscar processo, levar processo, e sempre chegava na OAB para descansar, tomar um cafezinho, conversar, que eu sempre procurava fazer amizade com todo o pessoal. E apareceu uma velhinha lá, coitada, reclamando, com um papel na mão, que queria falar com alguém da OAB, que queria destituir advogado, que tinha feito mal o processo, acompanhando o processo, que ela estava apavorada. Então, eu sentei e resolvi, vamos ver o que eu posso fazer. Ela estava casualmente com a cópia do processo na mão. Eu verifiquei que ela estava sendo executada por um banco, lá, uma financeira, numa dívida, e ela dizendo que tinha pago, e no processo não constava nada disso. Inclusive, depois eu olhei, a advogada tinha juntado um documento completamente diferente do que era. Eu olhei o processo e disse, vamos ver o que dá para fazer. Aí eu resolvi, eu ler o processo e vamos lá. Fiz uma petiçãozinha de uma lauda, assim, não assinei porque eu não tinha poderes, podia provocar ética profissional. E aí eu fiz ela assinar e fomos lá, protocolei o processo, vamos ver o que dá, estou aqui ajudando. Qual não foi a minha surpresa quando, uns dias depois, o juiz muda todo o despacho dele, manda
extinguir o processo e arquivar, porque eu tentei mostrar que ela já tinha pago, já tinha casualmente uma cópia dos depósitos do banco, e que o advogado tinha juntado o documento errado, e foi assim um lance que eu até me espantei como é que o juiz rapidamente decidiu e mandou arquivar o processo. Aí eu só consegui ligar para ela, dizer que tinha resolvido, ela podia ir lá verificar, e procurei, né, dar uma assistência ali, foi casual, apenas uma petição de uma lauda, assim, sem muita comprovação, sem muita aplicação de direito, né, mas serviu para ajudar uma pessoa. Eu teria outros casos também que poderia citar, né? Outra coisa também que, na questão da cosmoética ou atuação, né, resolutiva de conflitos, eu fiz um inventário de uma tia que faleceu sem deixar descendentes ou herdeiros assim primários, principais, mas ela deixou um apartamento e aí fui verificar, ela não tinha irmãos para repartir a herança, só tinha 2 cunhadas, e fui ver, tinha mais 30 sobrinhos. Aí vai daqui, vai dali, depois de 2, 3 anos de luta, eu consegui localizar 20 deles, de sobrinhos que entraram no processo. Eu até ofereci assistência gratuita, alguns pegaram advogado para entrar, achavam que iam receber uma fortuna, né? Aí, no final das contas, ali houve até um amparo, porque o próprio corretor de imóveis que a gente colocou, havendo o apartamento, vendeu, pagou as dívidas que tinha, porque tinha condomínio atrasado, tinha até uma ação trabalhista contra ela, depois de morta. Tivemos que anular a ação, porque ela foi citada depois de morta, um caso absurdo. Mas aí no final, então, sobrou um dinheirinho. E aí eu resolvi usar a resolução de conflito e a equidade. E vamos fazer assim, vamos distribuir o valor igual para todo mundo, com exceção das 2 pessoas que foram inventariantes, que iam receber uma cota normal, e as 2 cunhadas que ainda estavam vivas. E o resto, umas 20 pessoas, embora o direito diga que a distribuição da porção da herança deve ser distribuída de acordo com os filhos, né? Conforme os filhos da pessoa, o número de filhos seria a divisão do restante dos bens. Mas eu digo, não, vou distribuir igual para todo mundo. Aí no escritório já o pessoal achou que o pessoal não ia aceitar, que ia haver contrariedade, mas eu fiz um ofício para todo mundo, explicando o caso, porque era dinheiro extra, que não estava previsto, e surpreendentemente todo mundo aceitou. Então eu passei o dia inteiro no banco, passando dinheiro igualzinho para todo mundo, para os 20 herdeiros, todo mundo ficou satisfeito, né? E ainda assim tirei R$100 de cada um e conseguimos lá colocar um túmulo para a pessoa que tinha morrido abandonada, não tinha família, não tinha nada. Então foi um caso assim, eu acho que houve ali ajuda, assistência, porque apesar de ter difícil, mas que eu teria feito várias viagens, mas no final, essa solução pacífica e harmoniosa do acordo, todo mundo recebeu o mesmo valor, foi assim algo surpreendente que conseguiu resolver, né, pacificar todo mundo. Ah, é? Pode interromper. Desculpa. É meu direito, é meu direito. Então, seguindo o meu direito, eu ia associar com a internet enquanto biblioteca universal e repositório de leis.
Agora, a terceira associação, acho que até você já respondeu, que são associados à legislogia, as leis arbitrárias, que às vezes tem que ser alguém com um certo senso de justiça, né, para conseguir fazer o estudo desse repositório de leis, porque senão tem muita lei que é arbitrária, né? A pessoa sai, quase que eu perco aqui agora, olha se eu não me defendo. Existem sim as leis, algumas leis arbitrárias, né? Eu assim, no momento não recordo de alguma. E agora com a internet, né, a gente pode consultar às vezes todas essas leis, embora não seja oficial, mas a gente precisa de saber uma lei, é só clicar na internet que ela aparece. Então, ela se tornou não um vade-mecum, mas um repositório realmente de leis, até universais, porque a gente consegue captar pela internet qualquer tipo de assunto. Exatamente. Obrigado. Carlos. Aí esse negócio dos... Você estava falando do vade-mecum, você chegou a ver na imprensa um advogado tributarista mineiro que reuniu toda a legislação tributária? E eu até pensei que era anedota, porque ele reuniu toda a legislação de cada uma das unidades da federação e deu um livro enorme, né? Deu um livro de 6 toneladas. Com a página grandona, assim, para mostrar o absurdo. E tem até uma parêmea da antiguidade que muitas leis indicam um Estado corrupto. Suma corruptíssima república. Corruptíssima república. Sim, exatamente. Se for considerar assim, em cada assim, já no setor houve tantas leis, imagine na legislação civil e que vem desde o tempo dos romanos, se fosse reunir tudo isso. Agora, por isso que cada pouco tem que ser atualizada e jogado fora aquilo que foi ultrapassado. Na página 8, ele colocou o que é válido. Sim. Na página 8, Cárdio, na mitologia, não sei se você já explicou, o mito da imprensa rosa. Assim, como existe a imprensa marrom, que é aquela negativa de cosmoética, etc., pode existir, a gente pensar que pode existir uma imprensa que só publique coisas boas, que publique tudo certo, que não tenha compromisso com ninguém. Então isso aí realmente é um mito, porque rosa realmente é o fato da coisa bonita, né? Bela, feminina. Então é o contrário da imprensa marrom. É outro mito, né? É outro mito. Não, a imprensa marrom não é mito, ela pode até existir. É a rosa, cada rosa. Não, eu estou brincando, porque a rosa ser sempre flores, beleza e bondade, isso é outro mito, porque a rosa também tem espinho. Também. Ô, Eucardio, só para finalizar, interessante que um dos denominadores comuns entre o jornalismo e o direito é o trato com a língua, né? Os dois têm que trabalhar a língua. Tem muitos advogados que se enveredam pela língua portuguesa, não só você, vários dos seus colegas, e jornalistas necessariamente, né? Então é um denominador comum bem claro, né? Bem interessante. Sim, é exatamente por isso que são duas profissões interativas, né? Tem coisas conjuntas, que ambas precisam, né, normalmente, do trato na linguagem, do estudo, da pesquisa. Cada um com o seu método, né, o seu jeito de escrever e de colocar as coisas. Ricardo, aproveitando esse gancho aí do sinergismo que você coloca aqui na sinonimologia, sinergismo, jornalismo e direito. Você recomendaria para um jovem, ou jornalista, ou advogado, ou que não fez nem jornalismo, nem advocacia, nem direito ainda, a fazer os dois cursos, ou um jornalista entender mais de direito,
um advogado entender mais de jornalismo, você recomendaria isso e por quê? Perfeitamente. Tanto essa como qualquer outras duas profissões, duplo curso, aí, como foi dito nos verbetes, a dupla profissão, pode ser que aí traz mais aprofundamento no conhecimento da pessoa. Nessas duas áreas, porque são interativas e correlatas, eu não vejo maneira de não aconselhar. É útil para, como qualquer outras duas profissões, né? Sempre, qualquer duas profissões conjuntas, que não sejam antagônicas, né? Porque em muitos casos elas são completamente diferentes, áreas diferentes, aí fica mais difícil a pessoa atuar nas duas, ela vai ter que normalmente se inclinar para uma. Mas no caso, existe muito no Brasil inteiro jornalistas que se formaram em direito, né, e que podem exercer as duas profissões, que ajuda muito, né, só pode somar. Eu vi que você deve ter mostrado os dois livros aí que falam de direito e jornalismo, jornalismo e direito, né? Então, a princípio, esses perfis são complementares. Então, tipo assim, o jornalista, por exemplo, ele acaba tendo que entender de direito para poder se posicionar no jornalismo, para poder ter uma visão clara do direito das pessoas de receber a informação correta, adequada, e o advogado entende também de redação, de certa forma, porque ele tem que se expor, né? Ele tem que argumentar em cima disso. Então, de certa forma, essas duas profissões têm sinergismo devido aos seus perfis também. Seria mais ou menos por isso também? Sim, tem sinergismo e tem também bastante binômios que podem ser aplicados às duas profissões, como tem interações, né? Porque uma complementa a outra, não há jeito, maneira de se ver, a não ser dizer que o direito, como ele é mais longo o curso, ele tem mais profundidade e dá mais conhecimento para a pessoa, mais direitos, mais estrutura para trabalhar, e pode até ter mais rendimento também, dependendo da aplicação na profissão. Mas o jornalismo também não deixa de ter, se a pessoa é destacada na sua área de atuação, ele pode ser também uma profissão paralela que é exercida com todo o sinergismo. Ok, obrigado. Como é seu nome mesmo? Eucárdio. Né? Eu gostaria que você comentasse na página 7 a técnica da amparabilidade parajurídica. Você falou há pouco que fez alguma coisa com altruísmo, né? Sem querer nada em troca. E eu estava me perguntando se tudo na evolução você calcula uma meta antes de fazer. Se você vai fazer algo sem nenhum interesse, isso já é um interesse. E aí eu queria saber o que qualifica essa amparabilidade parajurídica para você escolher qual é esse interesse. Eu acho que aí a intenção da pessoa, né? De realizar aquela ajuda momentânea e oportuna, né? Que vai trazer, né? E ainda mais sem a intenção de lucro, ou simplesmente para assistir a pessoa que vai dar, né, o direito a usar dessa técnica do amparo parajurídico, como deve ter sido no caso aí, né, que houve a conjunção dos fatores da busca e da oferta do trabalho, que redundou depois numa sentença modificativa de uma decisão e que trouxe, né, a colocação do fato nos seus devidos lugares, né? Foi uma assistência mútua, eu acho que é.
Leocádio, na página 7, da binomiologia, o primeiro binômio. O binômio segundo clichê, segundo plano. Você pode expandir isso para a gente? Binômio. Primeiro item. Isso aqui é mais, são duas expressões da área do jornalismo, né? O segundo clichê é normalmente uma segunda impressão de um jornal, né? Às vezes chega uma notícia de última hora, né? E o pessoal suspende a impressão e coloca essa notícia, né, em primeira mão, novidade, algum acidente, alguma coisa, e isso é chamado o segundo clichê do jornal. E o segundo plano, isso aqui é mais na fotografia, né? Que existe o primeiro plano, que aí foi mais um jogo de palavras, né? Tem a parte principal da fotografia, de uma ilustração, de um desenho, a segundo plano é o que fica atrás, né? Normalmente tem uma paisagem, você tem uma pessoa, né? Quem está em primeiro plano, o segundo plano seria a paisagem, uma outra qualquer ilustração. No caso aqui pode ser até o próprio direito, não? Assim, metaforicamente falando. Eu tinha pensado por aí. Mais são expressões no jornalismo. Não, pensando em metáfora, eu entendi o que você falou, mas pensando em metáfora, o segundo plano pode ser o direito, porque na hora que você tem uma matéria que você, por algum motivo, ou você tem que incluir de imediato, ou você tem que tirar da... Né? Pode ser extrapolado para o direito também. Não deixa de ser um direito ali, envolvido ali. Ok. Leocádio, na página 9, quando você cita o primeiro exemplo na exemplologia, a interação jornalismo-direito favorável corresponde à utilização positiva ou cosmoética das duas ciências, fomentando o esclarecimento democrático. Voltando ao título do verbete, eu fiquei pensando que aí já existe também uma convergência, né? Nessa interação. Aí seria um trinômio, então. A interação jornalismo, direito e interassistência. Porque no relato que você fez, também deu para perceber a questão da interassistência. Você, durante a tertúlia, fez um relato em que você não fez assinatura, mas você conseguiu reverter a situação. Interferir para que o juiz fizesse, desse uma votação contrária àquilo que ele já havia planejado, né? Sim. Então, a questão da interassistência aqui também está muito presente, tanto no jornalismo cosmoético, quanto no direito, já voltado mais para o para-direito mesmo, né? Eu não sei se você já pensou nessa possibilidade. O que você pensa, por exemplo, jornalismo, aí direito ou para-direito e interassistência? Não, está tudo dentro do mesmo fato da cosmoeticidade. Até essa exemplologia foi emprestada. Eu tinha colocado um pouco diferente aí, mas alguém sugeriu essa divisão aí. E tem tudo a ver, sim, com a utilização cosmoética das duas profissões, né? Fomentando até o esclarecimento aqui político, democrático. Mas é bom a gente pensar... contrário, seria a autocracia. Agora, é bom pensar naquilo que já foi perguntado aqui, que já foi discutido, né? Que o jornalismo, por si só, foi falado aqui, né? Que é difícil de se manter a cosmoética e, portanto, a interassistência, no sentido de que, às vezes, o dono do jornal faz daquilo um negócio. Isso não acho que não é uma regra geral, mas é quase, né, uma regra geral. Então, eu penso que a gente tem que delimitar, talvez, qualificar o jornalismo, porque o jornalismo, por si só, ainda não garante a interassistencialidade, porque nem chega, às vezes, na TARES. O que a gente mais vê
o povo sendo enganado, né, pelas notícias e a cabeça sendo feita através... Manipulado. Então, a gente tem que qualificar, então, o jornalismo, né, e o direito, ou para-direito. O direito já é uma coisa mais... A gente sabe que nem sempre é feito direito, mas aí é circunstancial. Mas, por si só, o direito já se diz, né, já se pressupõe alguma coisa mais cosmoética. Nós estamos trabalhando aí com as minorias mesmo, né? Porque uma pessoa que usa o jornalismo de uma maneira cosmoética já é uma exceção no meio dessa amostra que você falou. Então, já são, vamos dizer assim, sementes que nós vamos ter maiores frutos no futuro, né? Isso é muito bom. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Até aproveitando o gancho, você sabe, Ricardo, que essas profissões são amplamente assistenciais. Elas têm potencial interassistencial enorme. E ambas estão, em muitos casos, subutilizadas. Como é que você analisa essa questão? Você concorda, discorda? Não, em qualquer profissão a gente pode Elas são muito assistenciais, pode fazer muita parte atuar assistência. E a gente, no Brasil, a realidade que a gente tem é que jornalismo e direito... Mais no direito, né, que a gente às vezes tem que assistir aos desassistidos, né? Quantas vezes, né, pessoas vieram me convocar para retirar uma pessoa que foi presa ou fazer assistência num acidente de trânsito, né, que a pessoa não tem condições de contratar advogado. A gente tem oportunidade de atuar cosmoeticamente. No jornalismo, a questão dependendo da área em que atua, do cargo que exerce, né? Porque dependendo, porque às vezes não tem o poder de decidir sobre uma notícia, publicação de notícia ou não, mas a gente pode, claro, usar cosmoeticamente as duas profissões, assistir, muito embora, né, não assistir implica, né, em compromissos e às vezes assistir sem cobrar também, né, a gente às vezes precisa receber alguma coisa. Mas essa questão de ética e cosmoética na profissão do jornalismo, eu me lembrei agora de um fato que ocorreu, que eu, né, inconscientemente, usando desse meu comportamento ético e moral, uma vez eu tive que fazer uma defesa oral no tribunal do trabalho, que era uma ação de desvio de função de um colega. E, marcado o dia, eu fui lá, né, vesti a beca para fazer a defesa oral no tribunal regional. E aí fiquei sabendo que 2 dias antes o cliente faleceu, né? E eu, na maior das caras de pau e de cosmoética, chego na hora de falar, antes de tudo, excelências, tenho que dizer que o cliente, recebi a notícia que o cliente dessumou. Suspenderam a sessão, não julgaram o processo. E aí vê como é que é a atuação de outros colegas. Chegou uma colega para mim dizendo, colega, você foi burro, não devia ter dito isso, devia ter deixado o julgamento e informar depois que ele faleceu. Quer dizer, eu atuei inconscientemente, mas já pensando em agir eticamente, né? E a técnica usada não seria ocultar o fato para depois informar, né? Depois do julgamento. Seria até não sei se seria um pecadilho apenas, né? Mas eu considerei que eu agi normalmente informando o fato que eu achava que devia ser informada, né? Mas a regra, a prática é outra na profissão. Exato, eu queria saber qual que era a vantagem de deixar rolar e só depois avisar. Qual que é a lógica? Ganhar o horário. Não, é que aí eu, inclusive, eu saí fora aí, porque com o falecimento, geralmente,
extingue-se o direito, né, da pessoa. Mas aí, no caso, como havia depois uma esposa do falecido, parece que procura um outro advogado para continuar, para continuação, porque pode render pensão, porque ela era funcionário público, poderia render pensão. Não sei como é que terminou lá, assim, mas eu larguei de mão porque, para mim, tinha se extinguido o direito e o fato. Leocádio, essa condição, assim, a gente sabe que no direito tem uma série de coisas assim, leis arbitrárias, uma série de coisas. A gente tem aqui a professora Márcia Ram, que ela está advogando, né, na questão interassistencial. Como é que você vê isso? Ela tem verbete e ela trabalha em escritório, ela faz esse trabalho fora, dentro da sociedade. Sim, eu acompanhei toda a defesa do verbete dela e sei do trabalho. É uma aventura, né? Porque a pessoa, às vezes, tem que ganhar menos, ser comedida nas ações, tem que agir com ética, não aceitar algumas coisas, ações. Então, realmente, é uma decisão, né, que pode trazer benefícios evolutivos para a pessoa, mas, em questão de benefício financeiro, não sei se não é complicado se a pessoa começa, né? Porque normalmente tem que cobrar alguma coisa, cobrar usar. Não, mas lá eu não acho, não é gratuito. Sim, sim. Não, isso aí é contrário à ética. Sim, seria o ideal. A profissão, ela está dentro da profissão, ela atua, mas se ela vê que é uma coisa assim, antiética, antiética, ela não pega. Sim. Seria o ideal, né? Mas, no mínimo, essa pessoa vai perder grandes oportunidades, grandes honorários, mas vai ganhar evolutivamente. Leocádio, o seu título, né, jornalismo e direito, eu vejo pelo menos, né, três possibilidades. O jornalismo no âmbito do direito, né, o jornalismo falando, né, no âmbito do direito, e o direito no âmbito do jornalismo. Agora, essa interação, jornalismo e direito, eu fiquei pensando aqui, a gente já falou aqui do caso Dreyfus, né, que o Emílio Zola fez essa movimentação de massa, foi até considerado o século dos intelectuais em função disso. Ele fez a movimentação entre todos os intelectuais na época, através de jornal, para interferir, na verdade, naquele caso do direito. E eu estou aqui pensando em alguns casos aqui nossos do Brasil mesmo, né? Alguns casos assim que ocorreram, eu lembrei daquele caso Nardoni, e lembrei também do Datena. Você acha que ele faz um tipo de interação jornalismo-direito? Porque na hora que ele coloca com o meio jornalístico, ou que seja, eu não sei se você considera jornalístico só. Não, jornalismo tem... De um modo geral. Tudo, a rádio, TV, então, jornal. Você acha que isso é uma interação? Quando ele coloca, vamos chamar assim, a boca no trombone para interferir no direito das pessoas. Sim, seria isso aí a interação? O melhor índice de integração. Até eu coloco o papel da mídia na formação da opinião pública, né? Ela consegue formar a opinião pública, e um destaque, por exemplo, a influência que tem esses programas, que eles colocam no ar a foto de um bandido, né, que consegue pegar, aí ele solicita, né, que alguém denuncie, e em seguida a pessoa é encontrada, é localizada e é presa. Então, é a grande ajuda da imprensa, até na consecução do direito, que é a prisão da pessoa, a condenação. Muito embora, né, às vezes, né, há o perigo, como foi o caso recente daquela pessoa, aquela mulher que foi morta com os 3 filhos, né, e que prenderam o coitado do boliviano lá, que já era acusado de ter envenenado a família, e ele foi preso, ficou 30 dias na cadeia, humilhado, certamente, e depois foi visto que o pessoal tinha morrido, era de gás, que tinha inalação de gás do apartamento. Aí conseguiram trazê-lo de volta, liberá-lo, né? Mas aí ficou com a marca. No início, ela foi acusada de ter envenenado a família, né? Então,
às vezes, né, também pode, né, no caso, em vez de ajudar, atrapalhar e trazer complicação ou expandir uma verdade que não é verdadeira, uma suposição que depois não se comprova. Bom, a gente está chegando no nosso final. A gente agradece a sua defesa. Para a gente foi importante, né, conhecer a interação aí do jornalismo com o direito. A gente espera outros verbetes, né, seus. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui, tertulianos, dos teletertulianos. Agradecemos as perguntas, as interações, aí, o debate, e esperamos vocês aí nos próximos dias para fomentarem aí os nossos debates diários das tertúlias. E passamos agora para os nossos comerciais. Rosa, pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença, 27. Perguntas presenciais, 33. Perguntas online, 9. Hoje nós teremos os seguintes recados. Geraldo, encapsulamento energético. Bruno, quarta semana da reeducação, reaprendência. E a Melissa com o congresso Autopesquisologia. Mas antes teremos o professor Fernando com os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez convidando aí os teletertulianos e os tertulianos aqui presentes que frequentam habitualmente aqui o CAEC e aqui o tertuliário, né, para se tornar associado do programa Amigo da Enciclopédia. O programa Amigo, você sabe, da sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para toda a infraestrutura do Holociclo, da Holoteca, a transmissão diária das tertúlias, tudo isso é mantido com o recurso do programa Amigo da Enciclopédia. Então a gente convida você que tem assinatura vencida para renovar e aqueles que ainda não são amigos para pensar nessa possibilidade, e é muito fácil fazer isso. Basta ligar na recepção do CAEC, inclusive aos sábados e domingos, no telefone 45 3525 2652, e você rapidamente faz a sua adesão com o cartão de crédito. É muito fácil e você depois vai ter todos os benefícios de acessar o site do programa Amigos, além de ser um mantenedor da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da CIP para convidá-los a participar do curso Encapsulamento Energético com o professor Mário Oliveira. Vamos aprender a fazer a blindagem energética, a autodefesa assistencial, ação extrafísica protetora, isolamento energético patológico. O que é isso, né? Encapsulamento de pessoas e ambiente. Como se faz esse encapsulamento? O curso será no dia 13 de outubro de 2013, de 8h30 às 18 horas, com intervalo para almoço. O local na sede da CIP. Qualquer coisa, informações, o telefone 45 2102 1421 ou no site acip@acip.com. Obrigado. Boa tarde a todos, especialmente os teletertulianos. Esse horário já são poucos aqui. Eu venho aqui convidá-los a fazer um convite. Não sei se vocês veem aqui, a quarta semana de reeducação consciencial realizada pela Reaprendência e que inicia agora no próximo dia 12, sábado, vai do dia 12 ao dia 20 de outubro. É uma semana de programação. No dia 12, sábado pela manhã, tem a abertura praticamente de um evento gratuito, que é o Círculo Mental Somático sobre Parapedagogia. Em seguida, na parte da tarde, inicia o segundo simpósio de parapedagogia, que se estende também pelo domingo, dia 13, aqui em Foz do Iguaçu. Todos os eventos acontecerão aqui em Foz do Iguaçu. Hora no discernimento e hora aqui no CAEC. No dia 15 de outubro, temos palestras gratuitas sobre parapedagogia, à noite, especialmente a dinâmica parapsíquica. E no dia 19 e dia 20 de outubro, ou seja, sábado e domingo próximo, sem ser esse agora o outro,
realizaremos o primeiro curso de campo da reaprendência com o professor Epicom Rui Bueno. São 3 campos ao longo do dia inteiro, do domingo, e tem muitas programações. No simpósio teremos 3 conferências e 3 mesas de debate. Ou seja, são muitas palestras e muitos temas vinculados à parapedagogia. O contato pode ser feito pelo e-mail contato@reaprendência.org.br ou pelo telefone 45 8821 8387 ou direto na recepção do CIAEC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos a exatos 40 dias do evento que encerrará o ano comemorativo do Jubileu de Prata do IIPC. Este evento é o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 15, 16 e 17 de novembro. O mater pensene desse congresso é Maxi Proex Grupal. Então, nós convidamos vocês todos, todas as instituições conscienciocêntricas, voluntários, alunos, a participarem deste grande evento que vai comemorar os 25 anos do IIPC. Para mais informações, você pode enviar um e-mail para congressos, no plural, @iipc.org. Você pode pegar informações também por telefone 45 2102 1448 e no Facebook também consultando a programação. O Facebook do IIPC é IIPC SEDE, SEDE. Aguardamos vocês. Obrigada. Verbete de amanhã, estande tarístico, especialidade taristicologia, verbetógrafa, professora Maria Tereza Bolzan. Obrigada a todos e uma boa tarde.